Propag é a solução definitiva da dívida não só do estado de Minas Gerais, como de outros estados que historicamente têm dívidas elevadíssimas, que nos últimos 30 anos têm tido uma correção muito superior à arrecadação dos estados. Tanto é que quem aderiu ao regime de recuperação fiscal conseguiu ter um alívio momentâneo durante 2, 3, 4 anos e depois voltou a ter problemas. E o Propag é a solução definitiva. Infelizmente, os vetos do presidente Lula acabaram, de certa maneira, distorcendo, prejudicando muito o Propag. Estamos lutando pela queda desses vetos, inclusive quarta-feira que vem estarei com a bancada mineira em Brasília. E nós precisamos quitar 20% do valor do passivo de Minas para termos direito aos juros mínimo. E para isso nós estamos enviando uma lista de ativos que inclui empresas estatais, imóveis, muito superior aos 20%, porque o governo federal pode falar: isso aqui não me interessa, isso aqui eu não aceito. Então, no momento, a situação é essa, mas nós estamos confiantes que vamos preencher todos os requisitos e que vamos conseguir reduzir para os futuros governadores, não será para mim, essa correção que penaliza Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e Goiás ainda, que são estados que têm as maiores dívidas, e mesmo São Paulo, que tem ainda condição de estar pagando, mas que é muito penalizado, e lembrando que essa dívida não foi feita por mim, é uma dívida lá dos anos 90, eu como governador de um estado quebrado nunca assinei um empréstimo, toda ela herdada. Governador, as críticas do seu governo ao governo Lula podem atrapalhar de alguma forma as negociações do Propag? Eu seria omisso, se eu ficasse calado diante de tanta barbaridade que está sendo cometida. E eu herdei um estado arruinado pelo mesmo PT. E eu, quando empresário, em 2015 e 2016, que era CEO de uma empresa, tive de demitir 2.500 funcionários da empresa por causa da maior recessão fabricada por um partido que se chama PT. E eu estou vendo agora a repetição de tudo isso depois de 10 anos. Então seria, eu acho que uma covardia minha, uma grande omissão, eu vendo tudo se repetir e o Brasil entrar numa recessão novamente. O Brasil não está crescendo, o Brasil está sob efeito de anabolizante hoje. Governador, eu queria comentar sobre a entrevista do senhor à Folha, sobre 2016, o senhor comentou que se chegar à presidência, pretende inclusive dar um tom ao presidente Bolsonaro. Esses são mesmo os planos, quais as prioridades do senhor? Bom, em Minas Gerais, nós estamos à frente do Estado há 6 anos e meio. O Estado saiu de um déficit de 11 bilhões para um superávit de 5. E o que eu sei fazer é colocar gente competente que dá resultado. E em Minas nós provamos que foi possível virar a chave. Hoje o Estado está crescendo, está no caminho certo. Todos os indicadores de políticas públicas melhoraram, 2.300 escolas reformadas completamente, escolas que estavam desmoronando. Se o Brasil tivesse a mesma taxa de homicídios de Minas Gerais, mais de 25 mil vidas seriam poupadas por ano no Brasil. Herdamos um cemitério de obras inacabadas do PT, abandonadas, vandalizadas, mais de 90 UBS, 5 hospitais regionais, vou entregar tudo, boa parte disso já foi entregue, estradas sendo recuperadas e vamos anunciar, penso que em 60, 90 dias, 2 marcas muito emblemáticas. 1 milhão de empregos formais criados na minha gestão, 1 milhão de empregos faz diferença em qualquer país. E $500 bilhão de investimentos privados atraídos, 90 bilhões de dólares. Isso também faz diferença em qualquer país. E se nós mostramos que é possível fazer em Minas, eu diria que é possível fazer no Brasil. Basta alguém querer fazer o certo. Parece que no Brasil estão com medo de fazer o certo.
é bandido solto aí, matando sem parar, roubando sem parar. E igual ontem, antes de ontem, né? Pegaram aí um piloto com 450 quilos de droga e o piloto é liberado. E quem picha com batom é preso. Parece que nós estamos tendo alguma coisa de errada nesse país. Sobre o indulto ao ex-presidente. Totalmente favorável. Totalmente favorável. Nós já demos indulto no passado, anistia para quem assassinou, sequestrou. Governador, ontem a pesquisa da Quest perguntou para as pessoas quem elas acham que deveria ser o candidato da direita caso o presidente Bolsonaro não concorra. E o nome do senhor aparece em último lugar nessa lista de candidatos, inclusive entre o eleitor bolsonarista, né? O nome do senhor é cotado como um possível candidato no ano que vem. Como é que o senhor vê esses números? Como é que o senhor pretende ser candidato sem esse apoio ainda do eleitorado bolsonarista? E se vai buscar ser esse candidato da direita único, né, para 26? Bom, eu fico muito satisfeito, primeiramente, da direita ter diversos nomes, né? Isso até demonstra que a direita está mais bem preparada, formando gente competente. Porque parece que da esquerda só tem um até o momento, não é isso? Então, fico muito satisfeito. O que nós precisamos é tirar o PT. O que eu pretendo em 2026 é ver o PT longe de Brasília e o mais longe possível dos estados. Hoje, os estados com a maior taxa de criminalidade são estados governados pelo PT. Até seria bom fazer uma análise dessa aí, né? Pouca gente comenta, mas é a verdade. E eu estou acostumado em começar por último. Lá em Minas eu comecei com 1%. Acho que eu já estou bem melhor dessa vez, então para mim não tem problema nenhum. Eu acredito em trabalho duro, em ética, em transparência, o que esse governo federal não tem. O presidente Temer fala de uma articulação para uma candidatura única de direita. O senhor concorda com isso? Acha que esse nome tem que ser unificado? Concordo, mas acho difícil. Acho que, pelo que eu vejo em questões de partido, de ego, questões pessoais, a direita deve disputar o primeiro turno com alguns nomes e depois se unir no segundo, que é muito bom. O senhor seria candidato sem o aval do Bolsonaro, governador? O senhor seria candidato sem o aval do Bolsonaro? Eu quero ajudar o Brasil. Como eu falei aqui, o que eu pretendo é ajudar a tirar o PT de Brasília. Aquilo que for necessário, eu estarei participando para que a gente tire a esquerda de lá. O senhor não acha que o debate da centro-direita sobre quem seria esse candidato único é atrasado pela manutenção do discurso do presidente Bolsonaro de que ele é candidato de direita? Como eu disse aqui, o ideal seria que toda a direita se unisse, né, em torno de um nome. Seria nós termos aqui um mecanismo semelhante às primárias que existem nos Estados Unidos, para que um nome só fosse. Mas devido termos essa quantidade de partidos, candidatos que se colocam como candidatos, assim, eu tenho certeza da minha capacidade. O cenário que eu visualizo nesse momento, lembrando que está muito longe, é que nós vamos ter 2, 3, 4 candidatos pela direita. Pelo menos é o que eu vejo. Na entrevista à Folha de São Paulo, a sua, digamos assim, não reconhecimento, talvez, da ditadura militar, alguns historiadores e pesquisadores criticaram isso ao longo da semana. Como o senhor enxerga isso, essas críticas? Bom, hora nenhuma eu falei que sou favorável. Eu sou totalmente contrário a qualquer ditadura. Agora nós temos de lembrar que nós estamos vivendo a ditadura do crime organizado no Brasil. Acho que o próprio Datafolha, há pouco tempo, mencionou que 24 milhões de brasileiros vivem hoje em território submisso ao crime organizado. Essas pessoas hoje são julgadas pelo Tribunal do Crime. Essas pessoas hoje, se querem comprar gás, vão pagar um preço mais caro, porque é o crime organizado que determina que ganha o mesmo com sinal de internet, o mesmo com água, com energia elétrica. Então, acho que nós precisávamos ter um governo que colocasse
essas organizações criminosas, enquadrasse as mesmas como organizações terroristas, que aí nós poderíamos colocar todo o aparato de segurança pública, exército, forças de segurança dos estados, Polícia Federal, para poder estar combatendo. Então hoje nós temos uma ditadura a qual 23, 24 milhões de brasileiros estão submissos. Pessoal, a gente vai fazer a última pergunta, tá? Que a gente tem um painel aí. Vai ter recessão no Brasil? Recessão? Só questão de tempo, só esperar. Eu falei que nós estamos aí na fase do anabolizante, né? A economia bombadona, mas é igual anabolizante. Primeiro vem a bonança, depois vem a doença. A última agora. Só questão de tempo para que isso aflore. O governador falou um pouco de economia. Com a reforma tributária, como é que devem ficar os investimentos já realizados com base naquela guerra fiscal entre os estados? Fábricas foram de outros estados, fica isso e até aproveitando duas em uma. A dívida dos estados ainda sobrecarrega de sobremaneira os caixas dos governos estaduais, pelo que o senhor até explanou. Sobrecarrega muito. Lá em Minas nós estamos pagando aí uma média de 500 milhões por mês. Isso nós estamos dizendo que é mais de 15 milhões por dia que nós pagamos. Daria para recuperar com agilidade muito mais estradas do que nós estamos recuperando atualmente. Então é uma dívida altíssima. E eu sempre digo que essa dívida é equivalente a alguém que faz uma dívida da casa própria, começa comprometendo 10% do salário e depois de 20 anos está comprometendo 60% do salário. Ela teve uma correção muito maior do que o crescimento das receitas do Estado. Então pesa e muito. E o motivo do Propag estar aí, Minas e outros estados estarem tentando aderir, é exatamente esse. Com relação à reforma tributária, o Brasil precisa acabar com essa guerra fiscal. O Brasil é o único lugar do mundo, talvez, em que alguns produtos, quanto mais tempo andam em cima de um caminhão, dentro de um avião, mais barato ficam, né? Uma irracionalidade total. Então a reforma tributária vai ser um avanço, vai simplificar a vida das empresas, do setor produtivo, e eu vejo que vai ser bom, né? Vai atrair mais empresas àqueles estados que realmente tiverem, né, algo a mais para oferecer do que simplesmente incentivo tributário. E no caso de Minas nós temos muita energia limpa para poder oferecer. Como eu falei, estamos recuperando a malha viária do estado. Temos um governo que analisa rapidamente qualquer questão tributária, ambiental, sanitária. Então vamos ganhar na competência e não abrindo mão de receita.